eu queria tratar com você da responsabilidade civil do Estado. Pode aparecer no seu edital como responsabilidade objetiva do Estado, apesar de não ser muito correto isso, mas acontece. Responsabilidade civil do Estado, responsabilidade extracontratual do Estado, independente do que for, o assunto é o mesmo. O que significa estudar a responsabilidade civil do Estado? Significa estudar a seguinte situação. Imagina que você está atravessando uma rua, o sinal está vermelho, o motorista do ônibus da prefeitura te atropela e te causa danos. Salvo a parte criminal, que não me interessa, eu queria pensar no seguinte: eu consigo reparar esse dano pela via civil, né, pela via civil? Porque quando você estuda a responsabilidade civil do Estado, você está estudando um procedimento judicial, não é um procedimento administrativo, que culpa, né, que pune o Estado por uma ação. Então você fica se perguntando, cara, dá para reparar o dano? Com certeza dá, isso não tem a dúvida. Agora, essa reparação de dano, como é que eu vou agir, né? Contra quem? Quem vai ser o cara que vai responder por essa ação? E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Estudar a responsabilidade civil do Estado é tomar conhecimento das características que te fazem entender quem é que vai responder, como que isso vai ser feito, como é que a ação se desenrola, tá? Eu vou colocar aqui para você o nosso tópico, responsabilidade civil do Estado. E eu queria falar para você o seguinte: normalmente, o que a banca vai fazer é criar uma situação, um fato, para que você identifique se há responsabilidade civil do Estado e quem é que vai responder. Então eu vou te dar essas características. Nosso embasamento legal, antes que eu esqueça de falar, é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá está a base de tudo que a gente vai falar a partir de agora. Tá? Primeira coisa. A responsabilidade civil do Estado, ela recairá sobre toda pessoa jurídica de direito público, e se você estudou organização da administração pública direitinho, eu sei que você lembra quem são esses caras, e esses caras nada mais são do que a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Então eu estou falando desses caras aqui. E a responsabilidade também poderá recair sobre as chamadas pessoas jurídicas de direito privado que sejam efetivamente prestadoras de serviço público, que prestam serviços públicos. Aí eu já posso dar uma ampliada. Além das pessoas de direito público da administração direta, você não pode esquecer aqui de acrescentar uma autarquia, né? Que é da administração pública indireta. Já no caso das prestadoras de serviços públicos, você vai ter a fundação pública, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, e aqui você também tem que acrescentar as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos. Lembre-se que concessionária e permissionária você estuda exatamente se o teu edital exige o assunto serviços públicos, tá? Enquanto a responsabilidade civil aparece na grande maioria, serviços públicos não aparece tanto. Mas caso você tenha que estudar esse assunto, você vai se deparar com concessão e permissão. Mas só para te deixar a par da história, concessão e permissão são formas que o Estado tem de firmar contratos com particulares para prestar um serviço público em nome dele. Então, o Estado faz uma licitação, um particular, no caso da permissão, uma pessoa física ou jurídica, no caso da concessão, uma pessoa jurídica ou um consórcio, eles participam da licitação, ganham, firmam um contrato com o Estado. Desse contrato firmado, eles passam a ser responsáveis por prestar serviço público em nome do Estado. Então você vê muito isso, serviço de transporte, né? Aéreo, transporte terrestre, você vê muito isso em telefonia, você vê muito isso em serviço de TV por assinatura. Então tem pra caramba, né? Energia elétrica, tem muitos serviços aí que podem ser prestados por um particular mediante um contrato. Presta atenção na tela. Eu falei para você que toda pessoa de direito público, então União, Estados, município, DF, autarquias, responderão por responsabilidade civil, você vai entender já o que significa isso, mas nem toda pessoa de direito privado. Porque as pessoas de direito privado que compõem a administração pública, elas podem agir de duas formas. Ou elas prestam um serviço público, ou elas exploram uma atividade econômica. Quando uma PJ de direito privado explora uma atividade econômica, a gente diz que ela se submete à legislação privada.
Então, na verdade, não estou dizendo que ele não vai ter responsabilidade. Só que a responsabilidade civil dele é privada, não é pública, como a gente está vendo aqui. A responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade civil pública. Então, quando você tem, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma pessoa de direito privado, é uma sociedade de economia mista, compõe a administração pública indireta, mas explora atividade econômica. Você pode responsabilizar o banco por eventuais danos que você sofra? Pode, com base na legislação privada, direito civil. Agora, se você estiver falando da Petrobras, uma PJ de direito privado que presta serviço público, aí você vai aplicar a regra que nós vamos estudar aqui, tá? Então, tem que estar explícito, de novo, eu falei isso no vídeo passado, vou falar de novo, tem que estar explícito no teu enunciado que aquela PJ de direito privado é prestadora de serviço público. Aí você acende lá o amarelinho, sinal amarelo, opa, tem possibilidade de ser. Continuando. A Constituição diz que as pessoas de direito público e privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos causados por seus agentes públicos nessa qualidade. Então, obviamente, essas pessoas vão responder pelos atos dos seus agentes na qualidade de... O que significa isso? Agindo como agente, porque você não pode esquecer que um agente público não é agente público a vida inteira. O agente público ele pode ser um agente público hoje e amanhã, depois do meio-dia, ele está de folga. Então ele não é mais um agente público. Então tem que estar agindo como agente público, tá? É aquela história, tu vê um policial militar de farda, não quer dizer que ele está agindo como policial militar. Ele pode ter saído já do serviço dele, tá indo para casa. Agora, mesmo que ele não esteja de farda, tá com o armamento da corporação, não quer dizer que ele está de serviço. Às vezes ele foi dar uma volta e tá com um armamento ali, esqueceu a arma da corporação, já estava ali mesmo, vou ali comprar um pão. Isso é vida privada. Agora, a partir do momento que esse cara, fardado, no horário de trabalho ou não, se anuncia, opa, polícia, e causa um dano a alguém, aí sim. Então toma cuidado, que a questão não basta a questão falar que é um agente público, tem que te mostrar que ele estava agindo como, estava no processo de fiscalização, estava agindo em nome do Estado, alguma coisa desse tipo, tá? Então, as PJs responderão pelos danos causados por seus agentes públicos, danos esses causados a terceiros. Isso aqui é uma coisa interessante, que o terceiros aqui, o STF já falou que inclui usuários e não usuários. Então, no exemplo que eu te dei, você não era usuário do serviço, você estava atravessando a rua e foi atropelado. Então, usuário ou não usuário, tanto faz. Cabendo ao Estado, dando ao Estado o direito de uma ação de regresso, o direito de regresso em face do agente público. Direito de regresso, desde que demonstre dolo ou culpa do agente. Tá? Essas são as características. Eu peço para você sempre focar nessas 3 primeiras aqui, porque danos causados a terceiros é meio lógico, é fácil. Se você conseguir enquadrar na pessoa jurídica e no agente público, você está perante uma responsabilidade civil do Estado.